enquanto o mundo inteiro se corrompia. Um homem decidiu obedecer, e isso mudou tudo. Olá! Que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário, um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 6, 1 ao 22, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a moquer sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. A humanidade crescia, se multiplicava e avançava. Por fora, parecia progresso, mas por dentro, algo já estava se perdendo. Isso nos ensina que crescimento sem Deus não significa verdadeira evolução. Muitas vezes a vida parece prosperar externamente, enquanto o coração se afasta cada vez mais do Senhor. Então Deus declara que seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Isso mostra que existem alertas divinos, chamados ao arrependimento e oportunidades que não devem ser ignoradas. Deus é paciente, mas não devemos brincar com sua graça. Há momentos em que Ele fala ao coração, corrige caminhos e chama de volta. A pergunta é: estamos ouvindo? Não basta crescer em números, bens ou conquistas. É preciso crescer espiritualmente. Se você deseja ouvir a voz de Deus enquanto há tempo, comenta aqui: Senhor, fala comigo. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O texto fala de homens famosos, valentes e grandes nomes da antiguidade, pessoas reconhecidas, fortes e admiradas. Mas logo em seguida, Deus revela algo mais importante. O coração da humanidade estava corrompido. Isso nos ensina que fama, poder e aparência nunca impressionam a Deus. Ele olha além da superfície. Muitos podem parecer grandes diante das pessoas e vazios diante de Deus. O problema não era apenas ações erradas. O texto diz que os pensamentos do coração eram maus continuamente. Ou seja, a corrupção já estava dentro. Deus não quer apenas comportamento externo. Ele deseja transformação interior. Hoje também vivemos em um mundo que valoriza imagem, status e reconhecimento. Mas Deus continua olhando o coração. Como está seu interior quando ninguém vê? Você pode enganar pessoas com aparência, mas nunca a Deus. Se hoje você deseja um coração limpo diante do Senhor, comenta aqui: transforma meu coração, Deus. Versículo 6. Então arrepende o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e paz-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esses versículos revelam algo profundo. O pecado da humanidade entristeceu o coração de Deus. Isso mostra que Deus não é indiferente ao mal. Ele vê, sente e se importa com aquilo que destrói vidas. Quando o texto diz que pesou no coração de Deus, entendemos que o pecado não é apenas quebra de regras. Ele fere relacionamentos, corrompe destinos e espalha dor. Muitas vezes as pessoas tratam o pecado como algo leve, normal ou sem consequências. Mas diante de Deus, ele é sério. Ao mesmo tempo, isso também revela o quanto Deus valoriza a humanidade. Só se entristece profundamente quem ama profundamente.
Deus não sente prazer em juízo. Seu desejo sempre foi vida, comunhão e restauração. Se algo tem afastado você de Deus, ainda há tempo para voltar. O coração que se arrepende encontra misericórdia. Se hoje você deseja se aproximar mais de Deus, comenta aqui: quero voltar para Deus. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Em meio a uma geração corrompida, surge uma palavra poderosa: Noé, porém. Quando todos estavam se afastando, Noé escolheu andar com Deus. Isso nos ensina que não importa como o mundo esteja ao redor, sempre é possível viver diferente. Noé não foi perfeito no sentido humano, mas foi íntegro, sincero e fiel em sua geração. Ele não seguiu a multidão, não se curvou ao ambiente. Não deixou a escuridão apagar sua fé. Talvez você viva cercado de pessoas que não entendem seus valores, sua busca por Deus ou suas escolhas. Lembre-se de Noé. É possível permanecer fiel mesmo quando ninguém mais parece estar. E por isso ele achou graça aos olhos do Senhor. A graça de Deus alcança quem decide permanecer com Ele, se você deseja ser diferente nesta geração e andar com Deus. Comenta aqui: eu escolho andar com Deus. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus olha para a terra e vê corrupção e violência por todos os lados. Isso nos mostra que o mal nunca fica escondido diante dele. O que passa despercebido aos homens é visto claramente por Deus. A violência não era apenas física. Era uma sociedade endurecida, egoísta e distante do Criador. Quando o coração se afasta de Deus, a destruição começa dentro e depois aparece fora. Também vivemos dias difíceis. Injustiça, medo, frieza e tantas dores ao redor. Mas a mensagem aqui não é apenas juízo, é alerta. Deus sempre mostra antes de agir. Ele chama ao arrependimento antes da consequência. Ainda existe tempo para mudar caminhos, rever atitudes e buscar ao Senhor. Não normalize aquilo que entristece a Deus. Se você deseja permanecer firme em tempos difíceis, comenta aqui: Deus me guarda nesta geração. Versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Versículo 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Deus não apenas avisa Noé. Ele entrega instruções detalhadas. Isso nos ensina que quando Deus chama alguém para uma missão, Ele também mostra o caminho. Noé recebeu medidas, direção e passos claros. A obediência exigiria tempo, esforço e fé. Imagine construir uma arca sem nunca ter visto dilúvio. Muitas vezes Deus também nos pede passos que ainda não entendemos totalmente. Ele mostra uma parte e espera confiança no restante. A arca começou como palavra antes de virar realidade. Assim também acontece com promessas de Deus. Primeiro ele fala, depois ele forma. Se Deus te deu uma direção, não despreze os detalhes. Grandes milagres costumam começar com pequenas obediências. Confie no processo mesmo quando tudo parecer estranho aos olhos humanos. Se você decide obedecer mesmo sem entender tudo, comenta aqui:
Eu confio e obedeço. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Em meio ao anúncio do juízo, surge uma palavra poderosa: aliança. Deus fala sobre o dilúvio, mas também fala sobre proteção. Enquanto muitos veriam destruição, Noé ouviria promessa. Isso nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, Deus sabe guardar os que pertencem a Ele. A aliança não era apenas com Noé, mas alcançaria sua família. Isso mostra que a fidelidade de uma pessoa pode abençoar gerações. Talvez você esteja lutando sozinho pela sua casa, orando por filhos, casamento ou família. Continue firme. Deus vê quem permanece fiel. Quando o mundo vive caos, quem está em aliança encontra refúgio. A arca seria lugar de segurança em meio à tempestade. Hoje, Deus continua sendo abrigo para quem confia nele. Se você crê que Deus guardará sua casa, comenta aqui: minha família pertence ao Senhor. Versículo 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Deus pensa em cada detalhe. Enquanto prepara juízo sobre a corrupção, também prepara a preservação da vida. Isso revela o coração de Deus. Ele não trabalha apenas encerrando ciclos. Ele também prepara novos começos. Cada animal tinha lugar na arca, nada foi esquecido. Da mesma forma, quando Deus está conduzindo sua vida, Ele cuida de detalhes que você nem percebe. Aquilo que parece confuso para você já está organizado diante dele. O texto diz que os animais viriam até Noé. Isso mostra que quando Deus ordena algo, Ele também move o necessário para cumprir. Você não precisa carregar tudo sozinho. Se Deus te deu uma missão, Ele também providenciará recursos, ajuda e portas certas no tempo certo. Confie no Deus que preserva, organiza e sustenta. Se você crê que Deus está cuidando dos detalhes da sua vida, comenta aqui: Deus cuida de tudo. Versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti. E te será para mantimento, a ti e a eles. Mesmo preparando algo grandioso, Deus também se preocupa com o sustento diário. Ele fala sobre alimento, provisão e cuidado prático. Isso nos ensina que Deus não cuida apenas das grandes batalhas. Ele também cuida das necessidades simples. Às vezes buscamos milagres extraordinários e esquecemos que o pão de cada dia também vem das mãos de Deus. Noé precisava construir a arca, mas também precisava se preparar para permanecer dentro dela. Há momentos em que Deus faz a parte dele e espera a responsabilidade da nossa parte. Fé não exclui preparo. Confiança não elimina a organização. Talvez Deus esteja te chamando para se preparar para algo que ainda está por vir. Não ignore pequenos passos. O que parece simples hoje pode sustentar você amanhã. Deus continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão. Se você crê que Deus suprirá cada necessidade no tempo certo, comenta aqui: Deus é minha provisão. Versículo 22. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. O capítulo termina com uma das frases mais poderosas da Bíblia: Noé obedeceu. Depois de ouvir algo difícil, estranho e desafiador, Noé simplesmente fez tudo como Deus mandou, sem discutir, sem negociar, sem adaptar ao próprio gosto. Isso nos ensina que a obediência abre caminhos que a lógica humana não entende. Noé ainda não via chuva, não via dilúvio e talvez nem entendesse todos os detalhes.
mas escolheu confiar. Muitas pessoas querem promessas, livramentos e milagres, mas fogem da obediência. Noé mostra que fé verdadeira se revela em atitudes. Obedecer a Deus nem sempre será popular, nem sempre será fácil, nem sempre fará sentido aos outros, mas sempre valerá a pena. Talvez Deus já falou algo ao seu coração e você está adiando. Hoje pode ser o dia de dizer sim. A arca começou com uma ordem e terminou em salvação. Sua próxima vitória pode começar com uma simples obediência. Se você decide obedecer a Deus hoje, comenta aqui: Senhor, eu direi sim. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa confiar mais em Deus hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.